O mundo possui bem mais mistérios do que supõe a nossa vã imaginação. Os grandes abismos do planeta e do mundo espiritual assim como as altas cordilheiras da Terra e também da esfera do espírito, ultrapassam em muito os horizontes das percepções comuns e correntes. Provenientes como são, muitas vezes, de outros eons da evolução do planeta. Segundo aquilo que informam os registros esotéricos, o Rei do Mundo é um ser de altíssima consciência, um auto-iluminado de visão cósmica, e ainda assim ele mesmo é apenas um discípulo das esferas siderais. Surgido como o fruto mais excelso de outros ciclos do planeta, o seu compromisso com a Terra vale por todo um vasto eon. Daí ser ele chamado de o grande renunciante e de vigilante silencioso, assim como o grande sacrifício. A ideia moderna e tradicional do Rei do Mundo surge especialmente como uma síntese de três vertentes culturais principais. Inicialmente, ela nasce no contexto budista através dos relatos do viajante Ferdinand Ossendowski, quando revela as profecias do Rei do Mundo. Conhecidas durante suas estadas na Mongólia após a Primeira Grande Guerra. Logo, o tema se completa no contexto teosófico hinduísta através das formulações sobre Sanat Kumara, como regente original de Shambhala e Rei do Mundo. Tratando das suas remotas origens e seu papel na evolução do planeta, no passado e no presente, rescaldando também sobre o tema dos avatares. Além dos caminhos para os iniciados terem o contato direto com o Rei do Mundo, que será um dos temas que trataremos de desenvolver na sequência. Por fim, as correntes da Merkabah trazem do contexto judaico-cristão a figura de Melquisedeque, o misterioso rei sacerdote palestino sem pai nem mãe, que realizou um pacto com Abraão e que São Paulo apresentou depois como um protótipo de Jesus. Outras fontes importantes tratam do reino de Agartha, nem sempre aludindo diretamente ao Rei do Mundo, mas sim à Sinarquia, cujo supremo dignatário, chamado Brahatma, teria relação com o Senhor do Mundo e com os seus porta-vozes diretos, os Manus, que são os verdadeiros mentores da humanidade como um todo.
quais abordagens são comentadas e enriquecidas então pelo perennialista René Guénon, com sua famosa obra O Rei do Mundo. E de maneira anexa, ainda existem alusões teosóficas sobre a identidade de Sanat Kumara com o arcanjo Miguel. Enquanto os autores New Age, por sua vez, aproximaram o Rei do Mundo a Metatron, o arcanjo da Merkabah hebraica. E tudo isto dá margem segura para diferentes abordagens e considerações, fazendo do tema algo realmente rico e universal. Ademais, a própria mensagem do Senhor de Shambhala tem sido divulgada através de mensageiros qualificados. Da mesma forma que, durante e após a atual transição planetária, representada inicialmente pela queda do Tibete, importantes manifestações do próprio Rei do Mundo também têm ocorrido. Especialmente naquelas terras destinadas à renovação do Dharma. A ênfase na geografia sagrada é uma das características deste tipo de atuação, por remeter diretamente às coisas de uma nova terra. Como podemos entender, então, que o supremo dignatário do planeta seja identificado como um rei? Sucede que, ao se nomear o Senhor do Mundo como tal, se está concedendo realmente para si uma função hierárquica, regencial e até mesmo militar, segundo aquelas tradições monarquistas mais antigas, não obstante entendidas sempre muito simbolicamente aqui, como veremos na continuação. Inicialmente, eis que a ideia da soberania divina envolve questões da mais alta espiritualidade, relacionada, porém, com os destinos do próprio planeta, enquanto reino sagrado e custódio de uma evolução humana superior. Esta consideração leva em conta, pois, uma consciência elevada da missão e do destino da própria humanidade, assim como das hierarquias mais evoluídas que coexistem no planeta, e que por vezes também surgiram da própria evolução humana, capazes ademais de se empenhar ativamente nos esforços de orientação do mundo. Naturalmente, a figura do Rei do Mundo nos apresenta um paradigma da monarquia solar, isto é, aqueles que tantas vezes foram aclamados em função do seu papel de liderança inconteste em cenários críticos de emancipação social, proteção cultural e defesa da soberania nacional. Não obstante, além de ser o porta-voz de uma consciência superior, o rei também tende a representar uma categoria social, especialmente de uma aristocracia em especial, que é idealmente uma nobreza de alma. E isto não é ruim na medida em que esta classe possui realmente
o dom da liderança e uma vocação natural para as questões sociais. Assim, o tema do Rei do Mundo é tão secreto, também porque desafia tabus inconfessáveis, que andam a par com os conflitos sociais modernos. A sociedade moderna, hedonista materialista, faz de tudo para sepultar a imagem dos reis e dos nobres, enfatizando sempre traços menores e corrompidos tardios destas importantes culturas. Contudo, uma sociedade guerreira, natural e desprendida, como seriam a tribal ou a medieval, jamais cairiam facilmente nas garras do imperialismo e da exploração social. Daí a necessidade imperialista de doutrinar ferozmente as novas sociedades contra estas tendências locais, características das nações em formação. Em última análise, a presença do Rei do Mundo representa o custódio da preservação do propósito do planeta de servir de meio de evolução para a humanidade. Para que o mundo não seja destruído e nem a humanidade seja alienada dos seus destinos maiores. Neste sentido, a atuação do Rei do Mundo se revela como de natureza primordial, anterior a de outras hierarquias voltadas para questões espirituais mais puramente subjetivas, por assim dizer, mas que também necessitam deste trabalho de proteção superior para levar a cabo o serviço da salvação. Nisto, a depender do momento do planeta e da humanidade, os avatares podem adotar uma ou outra linha preferencial de atuação, seja como reitor universal ou como salvador. E assim, os avatares ativos de Shambhala assumem o papel de Manus, que tratam diretamente das chamadas raças raízes, como movimentos antropológicos ou culturais da humanidade, de base econômica também, mas sendo, acima de tudo, custódios das grandes cosmovisões que levam adiante a evolução da humanidade. O Rei do Mundo e seus altos porta-vozes, os Manus mentores, são daí autoridades consumadas nos temas da evolução humana, por conhecerem perfeitamente não apenas tudo aquilo que deve ser buscado para esta evolução em si, como também os meios adequados para se alcançar tais coisas. Parte disto envolve a desconstrução dos modelos culturais caducos em prol de novos. E neste aspecto, os mentores compreendem que tal coisa é diferente de uma qualquer reforma paliativa das coisas, tampouco alguma perversão daquilo que com o tempo se cristalizou, assim como uma simples negação radical do velho.
o que apenas poderia alcançar a poucos e, como tal, ser inoperante para a mudança maior necessária. A verdadeira desconstrução é, como já diz o nome, o oposto da construção. E como tal, também deve seguir por etapas, no rumo das origens. Até tudo fundir-se uma vez mais na natureza virginal, de onde tudo surgiu afinal, e através do fomento de um multiculturalismo sistemático. Tais coisas devem ser criteriosamente organizadas então, para se ter sucesso numa reordenação positiva das coisas, através de uma distribuição de tarefas no tempo e no espaço, fundindo perfeitamente as instituições com a evolução espiritual da sociedade. A própria perpetuação deste plano no fulcro das escolas iniciáticas representa um dos alicerces para esta segura renovação. Na nova era, estas grandes cidades modernas, irracionais e enfermas serão desconstruídas em favor de uma ampla rede de pequenas cidades sustentáveis. As novas cidades terão a missão precípua de fomentar um meio ambiente natural e equilibrado, sobre o qual se resgatará a diversidade cultural da humanidade. O começo deste processo, base para a nova civilização cósmica, também representa uma condição para a chegada desta nova era. Por essas razões, faz todo o sentido as palavras do mestre Moria ao dizer que os profetas eram cientistas sociais. Eles que sempre denunciaram destemidamente a corrupção e a tirania dos poderosos, trabalhando para que o ofício dos reis fosse o de porta-vozes dos altos propósitos da evolução humana, e colocando-se sempre que possível como conselheiros e orientadores dos governantes, sem hesitar, porém, em falar diretamente ao povo quando necessário, empregando comumente a teatralidade como recurso didático. Assim, a apresentação do supremo dignatário do planeta como rei também indica o seu comando nas grandes batalhas espirituais planetárias, sob a consciência de uma condição mundial remanescente de contendas entre o bem e o mal, e onde as pessoas mais conscientes da evolução superior da Terra devem, como aspirantes da verdadeira unidade, se unir em torno deste Supremo Senhor da sabedoria social aplicada.
para que o destino planetário possa seguir sendo buscado com sucesso. Sucede que, da mesma forma como toca unicamente aos grandes iniciados conhecer os planos ou o próprio propósito da evolução planetária, também cabe a eles conhecer a verdadeira extensão do mal e a real natureza dos inimigos da evolução planetária, como soma daquelas forças involutivas atávicas com a ignorância humana emergente através das gerações. Não obstante, a clarividência do Senhor do Mundo é absoluta e não acata ilusões. Por esta razão, os mestres sabem que o grande campo de batalhas do mundo está, isto sim, na alma ou no coração dos homens. Por isto, o trabalho principal e primeiro está realmente no autoaperfeiçoamento humano, na correção da consciência e nas atitudes com o próximo, com a espiritualidade e com a natureza mesma, interior e exterior ao homem. Aqui emergem, então, duas frentes de trabalho muito importantes, uma oculta e outra exterior. Através da evolução interna, se fortalece a egrégora espiritual de uma região e do próprio planeta. E mediante a organização exterior, se fortalecem as bases sociais da renovação das coisas, fomentando a criação de ambientes favoráveis para a evolução espiritual do mundo. E neste aspecto, as batalhas que os mestres coordenam podem ser até bastante amplas e complexas, com o emprego de armas sutis como a clarividência, entre vários outros recursos estratégicos, desentranhando passo a passo aquelas forças atávicas que estão por detrás da decadência do mundo. Daí as batalhas mágicas famosas, como aquelas do Ramayana com seus Vimanas ou forças voadoras, levando a uma depuração profunda das coisas. Com isto, as guerras místicas sempre podem, é claro, vazar para as guerras tradicionais, na medida inclusive em que alianças tendem a ser feitas no progresso das coisas. Porém, neste caso tenderá a prevalecer as estratégias de defesa e as chamadas guerras de livramento. Assim como a retomada dos territórios tradicionais. Como foram todas aquelas batalhas travadas sob a orientação dos profetas e patriarcas bíblicos, de Moisés a Abraão, com o aval do rei sacerdote sinárquico Melquisedeque. Muitos desses relatos antigos também envolvem a libertação de mulheres famosas, como foi com Helena de Troia.
podendo transcender tais coisas a questão meramente pessoal, quando estes cativeiros podem servir de pivô para levar a cabo um esforço maior de libertação social. Como fica claro no Ramayana, quando a princesa Sita se recusa a ser libertada em particular, caso seu amado Rama não libertasse também todos os escravos do seu próprio captor. Situações como estas podem ser bem mais correntes na história do que se possa imaginar, donde ser um verdadeiro clássico o tema da princesa raptada, para despertar o espírito heróico dos príncipes e dos iniciados. As grandes transições planetárias ocorrem a cada 5 e 10 mil anos. Encerrando ciclos notáveis da cultura e da evolução da própria espécie humana. Oferecendo daí cenários altamente críticos para a humanidade, que já não podem ser superados apenas por medidas humanas, trazendo a seleção da espécie no nível em que tal coisa deve se dar para a humanidade. Neste momento surgem os avatares solares, ativos ou guerreiros de Shambhala. Para simbolizar as atitudes que podem permitir a superação destas crises e trazer a renovação humana. O despertar de novos dons e poderes espirituais são uma das respostas necessárias para fazer frente a estes desafios formidáveis dos tempos. É preciso prestar muita atenção, pois as grandes batalhas mágicas dos povos, como foram as lutas de libertação de Israel sob Moisés e do próprio Ramayana com seus Vimanas fantásticos. Entre tantos outros exemplos em que batalhas foram ganhas, mesmo quando tudo conspirava contra o vencedor final. Foi também quando a justeza das ações transformadoras das sociedades, orientadas pela sinarquia, inspiraram não raro a participação dos anjos e dos próprios elementos da natureza a favor de suas causas. Provocando um grande estado de milagres na construção das nações de Deus.
Muitos apreciariam conhecer a possibilidade de ter acesso ao Rei do Mundo, como vários iniciados têm realizado através dos tempos. Algumas informações revelam, porém, que o soberano de Shambhala, tanto quanto Shambhala mesma, acham-se localizados atualmente nos planos etéricos do planeta. Contudo, ao contrário do que se possa imaginar, estes planos etéricos não são coisas assim tão inacessíveis. O etérico é apenas um refinamento dos planos, como uma espécie de aura, portanto, tecida por complexas redes energéticas, que ora dependem das estruturas materiais e ora são a sua fonte causal. Tradicionalmente, existem, porém, certas condições para conhecer o Grande Senhor, como é natural, atreladas à evolução da consciência e da própria energia do buscador. O acesso à Câmara Secreta do Rei do Mundo é facultada apenas através de certa iniciação, que a tradição oriental chama de Hansa, correspondendo, então, à terceira iniciação, dita também solar, vinculada ao chakra do plexo solar e ao próprio despertar da clarividência. A ativação deste chakra, atrelado aos planos mentais, representou a grande meta espiritual da raça Arya. Yes, my lord. As lendas hindus dizem que o cisne, ou Hansa, é o veículo de Brahma, o Deus Criador, também no sentido de recriação das coisas no mundo. Por isto, as grandes tradições sociais orientais acham-se sempre tão associadas aos mitos bramânicos, através da figura do Manu ou mentor social, por exemplo. Sucede então que, neste grau, o contato com o Rei do Mundo é certo, garantido e necessário, até para sinalizar a conquista do refinamento da aura, prévio à iluminação do iniciado. A parte este contato direto, mas sutil, é possível travar relações com as energias de Shambhala através das encarnações divinas que ocorrem na fundação das raças e das eras, assim como mediante os seus representantes históricos regulares, os mestres de sabedoria, que têm suas consciências e auras sempre bastante vinculadas ao Rei do Mundo. Algumas linhas de raios espirituais são naturalmente mais próximas do Divino Soberano, como o já mencionado Manu, como emanação direta do Rei do Mundo, e também os Chohans de primeiro raio, considerados comumente como candidatos a Manus. Cabe prestar atenção, portanto, aos ensinamentos emanados destas elevadas fontes espirituais, através de discípulos avançados que revelam as mensagens e as energias destes centros primordiais. Comumente, estes mensageiros trazem o ensinamento da luz.
expressão da síntese própria destes raios primordiais, assim como os chamados caminhos de cristal. Estas são fontes seguras para criar os caminhos necessários para ter acesso ao coração de Agartha, que são caminhos internos basicamente, mas que não podem ser trilhados sem um espírito de serviço à evolução do mundo, alinhado às causas universais dos próprios mestres. As estratégias agartinas visam o fomento e a preservação da consciência holística e, paulatinamente, também a libertação do planeta. Para isto, Agartha inspira os caminhos heróicos, que são vias mágicas de poder e da alma também. Assim como os mais rápidos e avançados caminhos espirituais. Porque Shambhala almeja que as pessoas se realizem durante esta vida mesma, se possível. Contudo, ao contrário de tantas outras sociedades hegemonistas, inspiradas em ideologias humanas radicais e opressivas, existe em Agartha, por sua vez, muito respeito e tolerância com todos, na compreensão capital de que apenas algumas regiões do planeta necessitam estar realmente sob a luz, em cada período do mundo, num quadro muitas vezes vinculado à evolução do eixo precessional do planeta. E aqui sim, os esforços de Shambhala se concentram, através dos recursos sociais da sabedoria tradicional. Estas estratégias de libertação se concentram então basicamente na ideia de centro, que tão fortemente impregna o imaginário existente sobre o reino de Agartha. A queda do Tibete, por exemplo, sinalizou o final de toda uma era do mundo. As interpretações sobre a natureza destes centros, assim como os poderes que ali são desenvolvidos, variam, porém, conforme o conhecimento ou a fantasia de cada pessoa. Existe, na verdade, um imenso cabedal de informações sobre as ideologias agartinas provenientes da antiguidade e das sociedades tradicionais. Estas ideias são comumente rejeitadas pelos modernos que não as compreendem,
à parte aquilo que realmente tem sofrido distorções através dos séculos. É importante compreender, porém, o universalismo essencial que impregna todas as manifestações de Agartha. Presente já nas conhecidas mandalas sobre Meru e Shambhala, existentes nas representações orientais, com suas diversas esferas de atuação. Por esta razão, Agartha também representa uma zona de proteção, cercada por uma poderosa egrégora formada por seres visíveis e invisíveis de diferentes escalões e procedências. Na prática, Agartha almeja organizar um território tão harmônico e equilibrado quanto for possível. A manifestação de Agartha representa, assim, a criação de um espaço de referência superior para a humanidade, um verdadeiro marco fundador dentro de uma civilização emergente. Para isto, os mestres de Agartha seguem exatamente as sábias leis da natureza, de organizar e valorizar as dimensões de tempo e de espaço. Investindo no centro e nas origens das coisas. A base de tudo isto é certamente a hierarquia, como expressão progressiva da luz. Não se trata, porém, neste caso, de algum sistema de privilégio e exclusão, mas sim de vocação e experiência. Este respeito crucial às leis do destino, através das vocações e da experiência, anda então a par com a educação integral e a orientação iluminada. A educação surge daí como um alicerce incomparável, porque as altas ciências de Agartha se destinam a formar o ser humano superior, ocupadas de fazer despertar os poderes latentes da humanidade, os quais sempre são retomados em prol da criação das novas eras do mundo, como uma oportunidade para a renovação humana. É este novo ser humano, sim, devidamente esclarecido e empoderado, que poderá trazer as verdadeiras esperanças de futuro para todos. A ideia é, pois, organizar este território ecumênico, também conhecido como as 7 cidades templares do sistema geográfico de evolução. Tendo em vista a implantação de um sistema social integrado e verdadeiramente plural, conhecido como sinarquia. A sinarquia costuma ser definida como governo conjunto, porque nela todos os interesses sociais acham-se bem representados. Prova disto são as sociedades da grande antiguidade, cujo ecumenismo e esplendor são incontestes,
criando sempre embaraços para os discursos de uma modernidade reducionista, que tanto aprecia se apresentar como porta-voz exclusiva, mas tantas vezes contestada, da pluralidade cultural. Para ter sucesso nisto tudo, as sociedades que integram o reino de Agartha devem manifestar plena consciência de causa e ser proativas nas suas ações, praticando a fraternidade e exercendo a justiça social, além de se dedicar à espiritualidade e respeitar a natureza, a partir das orientações dos sábios e dos iluminados que se manifestam no coração da Agartha. E assim é que o mundo se renova, sob as bênçãos da paz e da unidade, libertando-se do velho caos. Agartha representa também a instalação de um Estado maior, por assim dizer, para coordenar os rumos de uma cultura holística e universalista, dotado de pensamento estratégico de largo alcance e tradição. Sem isto, seria impossível a implantação de uma nova era para o mundo. Permanecendo o planeta num limbo e sempre sujeito às forças do mal, que são também altamente organizadas e estratégicas. Não obstante, as metodologias agartinas são, no geral, bastante distintas daqueles recursos humanos convencionais e materialistas. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Know the value of discipline and truth. O primeiro e o maior tema das lutas sagradas diz respeito à conquista e ao livramento das próprias terras prometidas, quando invadidas pela ganância destruidora, tolhidas pelo fanatismo e profanadas pela exploração humana. Neste momento é que os povos agartinos tratam de se mobilizar, orientando as massas expectantes para assumir decididamente um destino maior. Tal coisa visa então consolidar territórios estratégicos para a fundação de novas civilizações.
Na verdade, muita coisa pode ser alcançada já pela simples ocupação maciça e ordenada das regiões, voltada para o trabalho, a fraternidade e a espiritualidade. O recurso do êxodo urbano, de grande impacto histórico e social, é tradicional de uma sociologia superior, havendo sido praticado em larga escala em muitos momentos da história universal, como forma de reformar as sociedades e civilizações. Não hesitamos em dizer sequer que as primitivas migrações humanas já eram, em boa parte, motivadas por causas sociais e culturais, com reflexos ambientais e econômicos. Os grandes problemas da humanidade são antigos, e suas respostas também são. Mas somos doutrinados por todo lado a não enxergar as soluções. Fato é que o simples peso social de uma ocupação desta natureza, em locais de baixa densidade demográfica, já pode ser suficiente para mudar todo o fiel da balança. Tal coisa é muito diferente das migrações espontâneas observadas sob as crises econômicas e as mudanças dos tempos. Porque este tipo de migração difusa não oferece suporte, consistência e unidade para sustentar uma nova mentalidade. Senão, vejamos um exemplo recente no país. Alguns locais especiais, como Alto Paraíso de Goiás, têm recebido migrações contínuas de pessoas inspiradas pela ideia da nova era. Este tipo de migração pode ser descrito como espontâneo e até de pendor algo anarquista. Tais movimentos não se mostram, contudo, muito organizados, estáveis, eficientes e disciplinados, não sendo daí tampouco inteligentes e estratégicos, comprometendo assim as aspirações destes mesmos chegantes. Aliás, é bem provável que justamente um recurso similar ao organizado aqui proposto tenha sido usado então instintivamente para neutralizar estas tendências locais. Quando as pessoas alternativas começaram a chegar com maior frequência à região, a partir dos anos 90, o governo decidiu levar para a cidade contingentes humanos de localidades vizinhas, sob o pretexto de oferecer mão de obra para os postos de trabalho que aqueles mesmos alternativos estavam criando, especialmente através de estruturas de turismo. Novos bairros foram criados então na cidade, para receber estes contingentes de imigrantes, que receberam casas no local, contando assim com residência mais fixa do que a maior parte dos alternativos que frequentavam a cidade. E com isto, o lugar se manteve por muito tempo aferrado a um pensamento tradicional. De modo que, passadas as décadas, segue ainda muito difícil para a população alternativa alcançar resultados inovadores importantes,
e, pelo contrário, os retrocessos e frustrações tendem a suceder com frequência. Merece, contudo, o registro de que, na virada dos anos 80, se chegou a ter no país um movimento alternativo de certo peso, que aspirava a ocupar esta mesma região de forma aparentemente mais organizada e maciça, dando início então a todos estes movimentos localizados. Nascido no seio dos Incas, os Encontros Nacionais de Comunidades Alternativas, aquele grande movimento foi chamado de Projeto Rumo ao Sol e objetivava criar redes de comunidades rurais alternativas na região de Alto Paraíso, escolhida a dedo em mapas de grande precisão e com o objetivo de organizar a grande comunidade da nova era de Aquários, o que na prática terminaria, porém, não ocorrendo naqueles termos então planejados. Mas este seria, contudo, o primeiro grande sinal de que a região se destina a sediar a Agartha da nova era, coração da nova civilização. Sucede que os protagonistas destes precoces movimentos eram sempre muito jovens e inexperientes, e atuavam mais por paixão e intuição, que propriamente por conhecimento e convicção. Estas pessoas eram vagamente orientadas pelas hierarquias espirituais, e muitas vezes sequer tinham consciência disto. Não havia entre eles indivíduos experientes com uma formação holística mais sólida, e tampouco notáveis sociólogos do sagrado, tal como afirmou o mestre Moria serem os grandes profetas da antiguidade. O resultado foi que estes movimentos logo se desfizeram ou se diluíram nas pequenas cidades, onde ora ganharam e ora perderam peso social e político, assim como cultural e econômico, já que imperava ali apenas os sonhos e vagas fantasias de um tempo novo, sem um sólido planejamento, de modo que se terminou amplamente sujeito ainda aos velhos métodos de associação, reproduzindo modelos culturais atávicos e rendidos na prática ao sistema de vida convencional, de teor sempre mais ou menos destrutivo, segregador, materialista e alienado. Não obstante, com o tempo estas pessoas também podem vir a digerir as suas experiências e repensar as suas estratégias ou a própria ausência delas, tratando inclusive de se libertar de preconceitos impostos por uma falsa modernidade que não interessa a manifestação de uma nova cultura que se almeja, na verdade, atemporal. Uma fórmula importante é aquela que oferece a tradição de sabedoria, destinando áreas específicas para cada agrupamento consolidado, prevendo assim o seu crescimento e expansão, e outorgando para cada grupo uma específica missão local e no todo, sob a direta coordenação das forças de unificação inspiradas por Shambhala. É importante que haja uma coordenação entre os grupos locais, através das suas lideranças, e também com este núcleo central vinculado a Shambhala,
para não se terminar por reproduzir aquelas tendências comuns à humanidade, às quais sequer os iniciados costumam estar imunes, de rivalidade, preconceito, desunião e supremacia, e que apenas levariam tudo uma vez mais a se perder. E este é um tema a ser especialmente ventilado na Chapada dos Veadeiros, alvo de tantos projetos e aspirações por um novo tempo. Tudo se encontra ali à espera de que movimentos sábios e organizados tomem a dianteira para que as profecias de renovação finalmente se cumpram, através da ocupação sábia e coordenada destes territórios centrais do novo país do Dharma. E com isto, uma nova utopia realmente nascerá nas terras predestinadas a uma nova era. Um dos grandes objetivos de Agartha é auxiliar e orientar o planeta nos seus momentos de crise. Quando as sociedades ficam suscetíveis ao novo, mas ainda se debatem com as pressões do antigo. E aqui entram então as famosas profecias do Rei do Mundo, divulgadas pelo viajante Ossendowski. Após descrever vividamente um estado de crise terminal no planeta, aliás, muito semelhante àquilo tudo que a ciência espera ver acontecer nas próximas décadas, o relato afirma que as sociedades de Agartha sairão de suas regiões internas para orientar a humanidade perdida em meio ao caos. Porém, devemos nos perguntar então, afinal, de onde sairão estas supostas sociedades intraterrenas? Como elas surgiram, se é que existem, de que forma se mantêm e por que deverão se revelar, por fim, à humanidade da superfície do planeta. É fato que o imaginário sobre Agartha tem ido longe, talvez porque nisto resida a promessa dos novos poderes do homem, como explora a famosa novela A Raça Futura de Bury Lytton, além do ser humano possuir uma inclinação natural para a crença e o intangível, é claro. Contudo, ainda que se possa ou deva contar com o fantástico e o maravilhoso no próprio campo de batalha, uma vez que muita coisa apenas se revela realmente na exploração dos nossos limites, a base de tudo sempre será a própria humanidade, porque é nela que ocorrem os grandes aprendizados e, portanto, se escreve o futuro das coisas. Por isto, disse o mentor, a vitória está assegurada, porém age. Assim, para além das especulações, um tal relato pode desde já
remeter para várias situações históricas, bastando para isto entender estas regiões internas como sendo áreas centrais nos continentes, isto é, não litorâneas, especialmente estepes e altiplanos, portanto, regiões que têm sido eleitas por muitas sociedades importantes através dos tempos. E no momento em que estas sociedades mediterrâneas e destinadas à síntese estejam devidamente fortalecidas, elas podem realmente começar a atuar de diferentes formas para reorientar o mundo. Tais fatos são amplamente universais, isto é, míticos, históricos e também proféticos. Houve momentos em que o Tibete despontou com grande poder e prestígio no coração da Ásia, ostentando exércitos poderosos e ameaçadores. O país emergiu historicamente através de uma poderosa dupla aliança com a China e a Índia, consolidada através do casamento do rei tibetano com duas princesas daquelas grandes nações. Na sequência, o país caiu nas graças do Império Mongol, que adotou o lamaísmo como uma espécie de religião oficial. Lamentavelmente, o Ocidente não tem descoberto ainda a importância do popular culto tibetano ao rei mítico Gesar Deling para todas as sociedades himalaicas. Apesar da exposição que Nicholas Roerich deu ao tema através das suas obras, juntamente às colocações de sua esposa Helena, através do ensinamento canalizado da Agni Yoga. Este César, o imperador local, era também uma emanação protetora do Guru Rinpoche, e seu culto mistura mitos e profecias, destinando-se a estimular o espírito heróico naquelas populações, sempre associado à devoção aos sábios, aos santos e aos deuses. Se considerarmos o Tibete como uma Shambhala, através da manifestação de uma perfeita sinarquia central, podemos entrever que os 6 reinos da Agartha envolveriam a Mongólia, a China, o Butão, o Sikkim, o Nepal, o Ladakh e a Caxemira, além de 12 reinos menores. Este era o universo no qual o lamaísmo alcançou irradiar a sua influência, especialmente através do Império Mongol, quer dizer, o Império Espiritual Tibetano ou a chamada Shambhala Setentrional.
As coisas se mantiveram sob controle até meados do século XX, quando a invasão chinesa desencadeia a diáspora tibetana, levando ao cumprimento daquelas profecias que existiam desde as fundações espirituais do Tibete no século VIII, e fazendo o povo desta Shambhala começar a migrar pelo mundo levando a mensagem do Dharma. A chamada profecia do Rei do Mundo apenas encerra, pois, uma série iniciada com o próprio Guru Rinpoche Padmasambhava, e que ainda passa também pelo 13º Dalai Lama, o último a morrer em território tibetano, um líder que sofreu as complexidades do seu tempo e buscou modernizar o país das neves, percebendo, no entanto, o peso da mão da fatalidade se aproximar inexoravelmente. É quando o Tibete pôde mostrar uma vez mais a contundência das suas convicções, como ainda faz até hoje, padecendo sob a mão de ferro do invasor. Ao observar a inocência daquelas instituições e os elementos medievais da sua cultura, o opressor julgou que seria muito fácil remover estes costumes da alma tibetana, sem saber o quão enraizado o Dharma se tornara ao pactuar com todas as forças atávicas ali residentes, quase tão antigas quanto a própria humanidade. Não obstante, sempre se soube que um dia a grande aventura terminaria, quando o tempo assinalasse a grande mudança para a humanidade, como sempre ensinara os mensageiros do Senhor Shiva. E ainda assim, os lamas jamais se furtaram de buscar plasmar naquelas terras o próprio paraíso dos Budas, nada mais e nada menos, Tushita, o reino da felicidade, ou Ganden, na língua nativa. Mesmo assim, se sabia que o fim estava próximo. Que Durga, o terrível aspecto feminino de Shiva, viria completar o serviço da transformação.
que Kali Ma estaria prenhe para gestar na dor um novo filho cósmico. Um filho nascido e criado na dor, para jamais ser indiferente à dor de todos os seres. Por isto, a compaixão da amada Tara pedia ao mundo um grande sacrifício. Por isto, ali mesmo e sem solução de continuidade, começou também o complexo processo de transição do Dharma para o novo mundo. Como também estava profetizado. Empregando para isto todas as reservas de forças espirituais daquela nação agartina. The child was born with almost no pain, with shining golden skin. Sem mais tardança, o novo Buda aguardado haveria de nascer em terras distantes, como previram as primeiras profecias. And it is said, lotus blossoms grew in his footsteps. Não obstante, a profecia do Rei do Mundo se cumprirá novamente e com ainda maior plenitude quando Agartha se manifestar uma vez mais na face da Terra. E isto começa a acontecer já agora, porque os movimentos para tal se acham em franco andamento na atualidade. Agartha se manifestará, sim, quando aqueles que amam os territórios centrais e o coração das coisas amadurecerem para atuar também junto ao mundo exterior, visando uma mudança final na cultura e na sociedade. Ainda assim, o Senhor de Shambhala, no papel de Criador,
apenas pode agir através da colaboração dos 7 arcontes de Agartha. Os quais alcançam então o restante da humanidade, como um grupo de estrategistas especializados, atuando de forma coesa em torno dos propósitos universalistas do Senhor do Mundo. Tais coisas envolvem processos de amadurecimento da humanidade e da própria hierarquia espiritual, segundo o superior entendimento dos mestres de Shambhala. Daí haver afirmado o novo Manu que o futuro virá por pés e mãos humanas. Afinal, é chegada a hora da humanidade alcançar a sua maturidade. O caminho de Shambhala, que é o da criação da Terra Sagrada, demanda uma condição ativa de luta que passa em primeiro lugar pela reforma interna das próprias pessoas. No amadurecimento da sua resolução de criar algo realmente novo, como instrumento para mudar as coisas a partir de cada indivíduo. Assim como começar a interagir em certa escala também com as massas na sequência, para que a humanidade não caia no abandono. E na medida também em que são as massas que definem, ao fim e ao cabo, o rumo das coisas no planeta. Então, é preciso também saber colocar os pés no rio do tempo sem se molhar. Afinal, como diz o ensinamento da vida, responsabilidade são asas. Atualmente, dir-se-ia que o esforço espiritual reside mais no interior das próprias pessoas ou nos seus mundos internos. Mas, quando os iniciados e os discípulos dos antigos mestres decidirem projetar seriamente no mundo o seu empenho em favor de um tempo realmente novo, estarão aprendendo a sua última grande lição. De empoderar Shambhala em seu meio. Para que possam finalmente se iluminar e Agartha redesperte radiante perante o mundo. Para que tudo o mais também possa se iluminar por fim e o planeta conhecer uma nova era de luz. E então teremos uma vez mais a completa reorganização do reino de Agartha na superfície da Terra. Ele que já se tem manifestado através dos tempos tantas vezes. Oportunizando imemorialmente a evolução humana e inclusive o sucesso das grandes civilizações. E este tempo está chegando para as atuais sociedades em transição da nova era.